Rodrigo Pimentel, que é um especialista em segurança pública, muito conhecido, em algumas entrevistas, em podcasts, em algumas declarações, ele cita um dado da Polícia Federal, em matéria publicada até pelo Correio Brasiliense, em março desse ano, se não me falha a memória, onde pelo menos metade dos deputados da Alerj teriam relação com o crime organizado. Aí seja narcotráfico, seja milícia, a matéria se debruça sobre essas afirmações, que é um dado da Polícia Federal. Como é que o senhor, à frente dessa comissão, sendo um policial civil, como é que o senhor analisa esse dado? Eu, enquanto inspetor da Polícia Civil, aprendi que nós temos que trabalhar com provas. Tem um filme chamado Dia de Treinamento. É um filme até muito interessante de ser visto e tem uma cena muito importante. Tinha um policial novato que foi posto para trabalhar com um policial, como nós dizemos no linguajar das forças policiais, com um policial cascudo. E esse novato, então, da Narcóticos, ele estava aprendendo como era o dia a dia de um policial que trabalha no combate a traficantes. Em determinada cena do filme, esse policial mais cascudo, Denzel Washington, leva esse policial novato para que ele pudesse observar o submundo, aquilo que a maioria das pessoas não tem noção. E eles estão, então, observando uma reunião que acontece no restaurante. E lá no restaurante estavam autoridades daquele estado, daquele município, agora eu não me recordo se era o estado ou município, mas estavam autoridades daquela cidade ali. E no meio daquelas autoridades tinha um chefe do tráfico. E ele se desespera. O novato se desespera, meu Deus, ali, eles estão juntos, vamos lá. Esse policial cascudo vira para ele e diz, meu filho, aprenda uma coisa. Na polícia, o importante não é o que você sabe, mas aquilo que você pode provar. Saiu essa matéria no jornal. Mas cadê as provas? Eu oficiei a Polícia Federal. Caso tivesse alguma investigação contra a minha pessoa, e se essa investigação, ou uma parte da investigação, pudesse ser revelada, que eles vazassem para a imprensa. Até hoje, eu não recebi nenhuma resposta, já tem tempo. Por quê? Porque quem não deve, não teme. Imagine se eu dissesse metade dos policiais federais estão vivendo na corrupção. Teria que provar. E não apresentasse nenhum dado concreto. Mas comigo, essa carapuça não serve. Pode servir para outros políticos. Para mim, não. Eu também tenho uma história dentro da polícia. Eu não sei quanto tempo ele ficou na polícia militar. Não sei. Eu sei que eu estou há 22 anos. Eu sei que eu trabalhei na ponta. Eu sei que eu também participei de operações. Participei de investigações. Estou no meu segundo mandato e continuo morando na mesma casa em Padre Miguel com meus filhos, numa casa de 2 quartos, em Padre Miguel. A minha vida é um livro aberto, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. E o senhor nunca recebeu resposta da Polícia Federal? Nenhuma resposta. Isso tem quanto tempo? Já deve ter, sei lá, uns 6 meses, pelo menos, essa reportagem, ou mais. Então, eu acho que o senhor Rodrigo Pimentel vai fazer um grande bem, já que ele gosta de citar essas reportagens e tudo mais. Revele o nome. Revele o nome. Quem são essas pessoas? Outro dia ele falou a mesma coisa. Aí era no caso da Lucinha. Nós temos a deputada estadual aqui, em que ela foi acusada pelo Ministério Público de acusações gravíssimas. De envolvimento com milícias. De envolvimento com milícia, gravíssimo. E ela foi afastada pelo Poder Judiciário por esse envolvimento. A Rede Globo soltou alguns trechos do que seria
grampos, investigações contra ela, certo? E a Alerj então se reuniu para votar não o mérito, não as acusações contra ela, mas se a deputada poderia ser afastada sem que a Alerj fosse consultada. Somente isso, nós votamos aqui. Veja bem, qual foi o outro caso de um deputado muito famoso em que o Congresso não fez o que deveria, abriu um precedente, esse deputado está preso até hoje, afastado pelo judiciário? Daniel Silveira. Uhum. Então nós já tínhamos um caso semelhante. Que a própria Câmara entregou. Entregou. Veja, a Lucinha é Lula, a Lucinha é Eduardo Paes, a Lucinha vota com a esquerda, a Lucinha votou muitas vezes contra projetos meus, e a Lucinha é da Zona Oeste. Eu acho que ela mora em Campo Grande, eu moro em Padre Miguel. Campo Grande. Ou seja, eu teria todos os motivos para, naquele momento, deixar a justiça de lado e fazer com que outros interesses pessoais meus prevalecessem. Mas enquanto um católico na política, eu não dormiria tranquilo. Porque, repito, nós não estávamos julgando o mérito. Eu não poderia julgar o mérito também porque eu não tive acesso à investigação, eu estava sob sigilo. Você julgaria alguém baseado em recortes da Rede Globo? Ou você gostaria de ver todo o processo? Mas esse processo não chegou para a Alerj? Não. Não chegou. Fiquei sabendo que foi mandado apenas uma parte para a comissão de ética. Uma parte para a comissão de ética. E não poderia ser revelado para os demais deputados, para os demais 70. Uma parte. E eu compreendo isso. A investigação, muitas investigações, elas precisam ficar em caráter sigiloso mesmo. Porque se vazar, a investigação vai por água abaixo. Uhum. Eu lembro desse caso. O Rodrigo Pimentel até disse Também... que o conteúdo das acusações da deputada Lucinha eram de conhecimento público, né? E o senhor disse, mas eu não posso me ater ao que a mídia está contando, eu preciso ler o processo. É isso? Exatamente. E até hoje não li. E até hoje nós não temos acesso pleno. Repito, é plenamente justificável. E mesmo que nós tivéssemos acesso, também não era o momento de votar o conteúdo da investigação. Uhum. As acusações, somente as formalidades. E naquele momento, sem dúvida alguma, eu votei para que ela fosse retornada ao mandato e investigada pela comissão de ética. E ela teve uma votação favorável expressiva na casa. Sim, exato. E agora você veja, né? O grupo dela, de políticos, de deputados, que sempre votavam com ela, que se reuniam juntos, alguns membros da esquerda, não foram favoráveis a ela. E por que isso? Porque eles estão preocupados com a torcida e não em fazer justiça. Eu não posso agir assim. E torna a repetir. Foi para a comissão de ética, aí o mérito. A comissão de ética a absolveu. Foi 3-2, alguma coisa do tipo. Uhum. Eu não faço parte da comissão de ética. Mas eu acho que o caso dela deveria ser levado para o plenário. Entendi. O plenário votar. Aí sim, vou ter acesso ao processo, aí é mérito. Vamos votar as acusações. As práticas. As práticas. Mas esse momento ainda não chegou. Então veja, você trouxe um caso do senhor Rodrigo Pimentel, eu trouxe um outro caso do senhor Rodrigo Pimentel, mas ele está no papel dele. Eu respeito.